mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, através do nosso canal no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Encontro da Misericórdia, deste primeiro domingo do tempo da Quaresma. Hoje, Jesus quer nos ensinar, quer nos dar testemunho de quão grande é o benefício do cristão que se propõe ao jejum, se propõe à oração, se propõe ao seu retiro íntimo com Deus através do seu comportamento e através do seu não às coisas deste mundo, para refletir aquilo que Deus quer nos deixar em nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Na Quaresma nós renovamos a aliança com Deus e nos tornamos dispostos a fazer morrer o que é velho em nós para que nasça o novo. Com Jesus somos conduzidos ao deserto pelo Espírito para firmarmos nossa opção pela vida e vencermos a proposta do inimigo, a proposta de Satanás. Irmãos e irmãs, convido a você a nos unirmos neste momento pela Santíssima Trindade, para que possamos, de uma maneira mais firme, mais forte, mais cristã, orarmos, rezarmos, refletirmos e partilharmos a palavra de Deus durante este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Por isso, convido a todos a fazermos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos todos juntos a oração pedindo a permanência do Espírito Santo com seus dons em nossa vida durante o dia de hoje, durante toda a nossa semana, durante esta Quaresma, que vem de uma maneira diferente nos convidar à preparação para a conversão que Cristo nos propõe e a revelação do reino de Deus que Ele nos faz. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje a liturgia deste domingo, deste primeiro domingo do tempo da Quaresma, nos traz para a nossa reflexão o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. E ele nos relata um pouco da preparação de Jesus para a sua missão de evangelização, a sua missão de anunciador do reino de Deus e de convidador dos cristãos, de todo aquele povo que vivia nas trevas do pecado, na escuridão da dor, para a conversão, para o retorno à casa do Pai. Vamos, com muita fé, com muita atenção, ouvir o que Jesus nos diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia,
pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste Evangelho que Marcos nos relata hoje, na nossa liturgia deste domingo, deste dia do Senhor, nós vemos que o Espírito de Deus conduz Jesus até o deserto e ali o capacita para a obra missionária que ele haveria de realizar, para a obra de redenção e de misericórdia, a qual Deus o enviou, a qual Deus o destinou. No deserto, Jesus vive e revive as experiências do povo que caminhou no deserto durante 40 anos em busca da terra prometida. Hoje, nós também caminhamos neste deserto, deste mundo atribulado hoje, aguardando encontrarmos em nossa vida a terra prometida, o reino que Deus nos garantiu que teremos direito se ouvirmos a sua palavra, se praticarmos as ações de amor ao próximo, as ações de caridade, se renunciarmos às tentações que os demônios dos dias de hoje nos colocam em prova também. Jesus, assim como nós, também se preparou para o sacrifício pascal que haveria de chegar, se retirando no deserto durante esses 40 dias para jejuar, para orar, para estar em sintonia com Deus e entender o que Deus queria que ele realizasse. Ele, sendo Deus, mas também vivendo na condição humana como um homem comum, se propôs e se deixou realizar nele esta situação, este momento, esta passagem que Marcos nos revela hoje, aonde ele reflete, aonde ele se fortalece espiritualmente para vencer tudo aquilo que o demônio haveria de colocar em seu caminho durante a sua ação missionária, que logo após este período de quaresma, esta quarentena, como hoje nós ouvimos diariamente esta palavra, vem prepará-lo para sair e assim agir de acordo com a vontade do Pai. Quando nos damos de corpo e alma a Deus, em nós se sobressai o lado angélico de quando nos damos aos prazeres da carne. Então, fala mais alto o lado diabólico. Temos que ter cuidado em tudo aquilo que vivemos, em tudo aquilo que buscamos neste mundo, para que aquilo que faz parte do lado diabólico da nossa vida não seja maior, não seja mais poderoso e não nos domine, em vez daquilo que Deus nos propõe do nosso lado angelical, do nosso lado santo, do nosso lado, de certa forma, também divino, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, o Deus que tanto nos amou, o Deus que nos criou para sermos irmãos, para sermos iguais e para vivermos no mundo amando-nos uns aos outros e praticando a caridade entre nós. Vivendo num mundo onde existe pessoas com corações diferentes, existe aqueles que são mais compreensivos e curtem a paz, até mesmo nos momentos críticos. São aqueles que têm como razão de viver o cultivo da vida interior com Deus e em Deus. Para estes, os anjos de Deus constantemente os servem com a paz, com a fortaleza, com a sabedoria, com o temor de Deus e assim por diante. Mesmo que tenham um temperamento forte, sabem controlar os seus impulsos e os seus instintos. O diabo, representado pelas coisas ruins que praticamos, vem nos tentar a nos desviarmos do caminho
que Deus nos colocou para seguirmos e assim conseguirmos chegar até Ele. Então, nesse período de Quaresma, devemos nos espelhar muito, mas muito mesmo, no exemplo de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia. Ela que veio nos trazer também de forma quase que como um sacrifício, e sim como um sacrifício materno, a misericórdia de Deus através da encarnação de Jesus em seu ventre. Ela teve a coragem de assumir todos os riscos, todos os sofrimentos que haveriam de vir de forma humana em seu coração, pois viu o seu filho ser martirizado, o seu filho ser condenado, o seu filho ser sacrificado na cruz por muitos, por todos os pecadores que viviam nas trevas, que viviam na escuridão do pecado. Peçamos a ela a sua intercessão para que nós também consigamos converter o nosso coração e consigamos viver de uma forma cristã o amor de Deus, aquele que nos criou na sua imagem e semelhança. Que ela nos fortaleça e nos proteja sempre com o seu manto maternal de tudo aquilo que o demônio vem nos propor durante a quaresma da nossa vida, durante a nossa caminhada aqui neste mundo. Hoje, este mundo conturbado, este mundo de certa forma perdido, mas que Deus ainda acredita que pela fé de muitos haverá de recuperar grande parte dos seus filhos e haverá de servir o banquete da vida para muitos. Irmãos e irmãs, vamos neste momento rezar a oração que Santa Faustina Kowalska compôs para a nossa Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. O primeiro domingo da Quaresma nos traz a passagem das tentações de Jesus, este ano na versão do Evangelho de Marcos. Conduzido pelo Espírito ao deserto, aí Jesus foi tentado por Satanás. Deserto é o lugar de desafios, é o lugar de provações e de perigos que muitas vezes nós temos que passar, que nós temos que viver em nossa vida. Terminamos aqui, meu irmão e minha irmã, mais um encontro com a Mãe da Misericórdia, hoje neste primeiro domingo do tempo da Quaresma. Agradecemos a companhia de todos que nos acompanharam através da nossa página do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Fiquem todos com Deus e que por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, Deus envie sobre nós todas as suas bênçãos para que possamos viver em paz, possamos viver como cristãos autênticos e com muita honra sermos chamados de seus filhos. Que Ele nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teus filhos as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia,
Igreja